Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 15 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 26 minutos. No Brasil, 15 e 26 da tarde. Gente, nesse sábado a gente desenhou um candle vendedor com um corpo real ínfimo, fortemente engolfado pelo candle comprador de ontem. Depois daquele martelinho de anteontem, né, naquela mega agulhada da BTC, que chegou a bater 18.190, a gente desenhou um candle comprador que basicamente estressou aqui a aresta superior do bico dessa figura triangular que está chegando aqui ao fim. A gente está praticamente sem amplitude movimentacional. É bem provável que se isso aqui explodir para cima na próxima semana, a BTC só pare talvez aqui no patamar de 25 mil. Se romper 25 mil, vá buscar aqui eventualmente 30 mil. Vamos ver, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Aqui no nosso gráfico da banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente, com aquela agulhada do dia 13 de outubro anteontem, mal esgarçou a lower. O candle comprador de ontem acabou avançando um pouquinho para cima da VWAP mensal, e o candle de hoje, com um corpo real muito tímido, basicamente está dando final a essa sequência ondulacional vendedora que claramente perdeu fôlego. Então agora, depois de namorar a VWAP mensal com aquele candle de ontem, é bem provável que com o esgotamento do final de semana a gente vá testando aqui de baixo para cima para eventualmente voltar a estressar a upper da nossa banda de VWAP mensal, que no mês 10, que é esse mês que a gente está desenhando, outubro, está fortemente engolfada pela banda de VWAP mensal do mês 9, todas desde o mês, a partir do mês 6, todas estão fortemente engolfadas pela banda de VWAP mensal do mês de junho de 22. Engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, tá engolfando a do mês 10. Isso sim mostra a perda desse ímpeto vendedor, e isso aconteceu também depois daquele mega engolfamento protagonizado pela grande banda do mês 5 de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e deu condições para a gente voltar a estressar as uppers da nossa grade de expansão logarítmica, e a BTC alcançou o all-time high. Então, essa sequência de engolfamentos, na minha leitura, é um fortíssimo indício de que o fôlego desse ímpeto correcional já está chegando ao fim. No intraday, a BTC foi um reloginho suíço. Basicamente, a gente lambia lower, voltava para VWAP, lambia upper, voltava para VWAP, esgarçou aqui um pouco a lower, voltou para VWAP. Os sinais ofertados hoje fecharam rapidamente, justamente porque ela foi um reloginho suíço. E na seara fática, Curitiba vai aceitar Bitcoin e criptoativos como pagamento de impostos. É o novo normal, agora mais uma cidade brasileira aceitando cripto como pagamento de ativos. O CEO da Bitwise acha que o novo ciclo de alta do mercado cripto vai startar no começo de 2023. E um mega acordo com um hacker. A organização autônoma descentralizada, a Mango Market, aprovou por votação, através do token de governança da Mango Market, um acordo de 47 milhões de dólares com o hacker, que desviou 100 milhões de dólares em ativos cripto. Após um desvio, na verdade foi de 117 milhões de dólares em 11 de outubro, o hacker conseguiu a aprovação desses termos desse acordo. Pelo acordo proposto, o hacker vai devolver 67 milhões de dólares, ficar com 47 milhões de dólares como remuneração por todos os bugs identificados, e que, no final das contas, vai fortalecer a segurança dessa DeFi. É o novo normal. E uma empresa israelense apresenta uma impressora de carne 3D. Enfim, a empresa está tentando fazer com que o produto da sua impressão substitua a carne produzida a partir da criação de gado, vamos colocar assim, e diminuindo eventualmente a liberação de gases que causam o efeito estufa. O vídeo é muito interessante, mas eu acho improvável que um substituto da carne com o mesmo sabor de um bife real consiga ser alcançado por uma impressora 3D de carne. Mas é o mundo maluco desse novo século. Enfim, uma impressora de carne 3D israelense.
Tem que saber se é kosher essa impressora de carne. Moscou lança centenas de mísseis na infraestrutura civil da Ucrânia nesse final de semana. Ou seja, a Rússia segue explodindo a infraestrutura ucraniana. E o Credit Suisse se prepara para vender parte do banco. Eles vão fatiar o banco. Segundo o Financial Times, o Credit Suisse está com problemas de liquidez e agora inicia o fatiamento do banco. É a primeira baixa bancária com um risco sistêmico dessa crise. É o Lehman Brothers de 2022. Mas muitos analistas acham que é só o começo dessa tempestade. A hora que o Banco Central Europeu começar a se desfazer do seu chorume de lixo, daquele balanço que tem título grego, título italiano. Lembrando que em setembro o Banco Central Europeu vendeu 1 tonelada de título alemão para comprar título italiano e grego no maior esquema Ponzi da história da zona do euro. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Enfim, na minha leitura, a BTC segue muito resiliente diante dessa tempestade geopolítica, financeira, econômica, nuclear, Mad Max apocalíptica. O mundo tá pirado, até a impressora de carne 3D já estão inventando, e o fato é que a gente segue resilientes aqui numa acumulação desse bico, dessa grande figura triangular que provavelmente vai explodir de forma ascendente e buscar 30 mil dólares. Quando isso acontecer, muitas altcoins vão provavelmente explodir. A Nasdaq ter caído menos 3,07% na sexta-feira e a BTC absolutamente resiliente, se negando a perder esse suporte ali no patamar de 19, é icônico. Talvez seja uma virada de chave, talvez seja o mercado já reprecificando esses ecossistemas da Web 2 jurássicos, como o iOS e Android, onde dados e riqueza circulam com muita fricção, e de repente já esteja reprecificando os ecossistemas da Web 3. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.